Tesouro Direto deixou de ser um investimento seguro? O que está acontecendo com as taxas do Tesouro Direto que começaram a disparar, mesmo com a Selic caindo? Não invista no Tesouro Direto antes de levar em consideração alguns pontos que eu vou trazer nesse vídeo para você ver se faz sentido ou não estar exposto a esse certo risco. Olá pessoal, tudo bem? Se você acompanha o mercado financeiro, você observou que nos últimos dias o Tesouro Direto tem disparado, ele está nas máximas das taxas, inclusive taxas históricas desde quando a Selic ainda estava em 13,75%. Mas Juliana, a expectativa não era de que quando a taxa Selic começasse a cair, as taxas do Tesouro também seguiriam essa queda e também cairiam? Mas é aqui que entra a grande questão que está deixando os investidores confusos e preocupados. É importante a gente entender que todo investimento existe aquilo que a gente chama de risco-retorno. É uma espécie de gangorra, que a grosso modo é a percepção de risco que a pessoa tem em relação ao investimento que está proposto. Ou seja, para que esse investimento consiga convencer a pessoa a investir, ele te propõe em troca disso altos juros, uma alta taxa de juros. Então eu corro um maior risco em troca de uma rentabilidade possivelmente maior se comparada a um investimento com menor risco, com menor oscilação, um pouco mais conservador. Então, antes de mais nada, a gente tem que entender essa premissa. O Tesouro Direto, ele é sim considerado o investimento mais seguro do país. Porém, o Brasil ele está sim passando por uma fase muito crítica de excesso de gastos se comparado à receita, ou seja, aquilo que é arrecadado. E o que é isso? O rombo das contas públicas está batendo recordes históricos. É muito simples, é como na nossa casa. Vamos supor que a receita da nossa casa seja de R$5.000. Todas as pessoas que trabalham ali, somando o que todo mundo ganha, a gente tem de receita, de dinheiro em caixa, R$5.000. Se a gente gastar todos os meses, por exemplo, 8.000, 9.000, uma hora isso vai acontecer um desastre, uma catástrofe, e a gente não vai dar conta de sustentar esses gastos se comparado à nossa receita. Agora você multiplica isso por milhões e milhões. É isso que está acontecendo com a má gestão financeira do nosso país. E aqui eu quero deixar uma observação muito bem clara, gente. A gente não está falando de preferências políticas. A reflexão desse vídeo é de trazer a informação do que está acontecendo, porque é nítido a gente ver que está acontecendo alguma coisa. O país anda mal das pernas nesse quesito financeiro. Aliás, aqui eu já quero deixar uma dica. Cuidado com o que vocês assistem nas grandes mídias, principalmente de televisão, porque às vezes a notícia ela é manipulada. Então procura se orientar se de repente esse canal de telecomunicação não tem ali um certo viés com uma relação política para distorcer um pouco de fato que realmente está acontecendo. Então o que tem acontecido é basicamente isso. Para o governo convencer o investidor a emprestar dinheiro para fomentar essas obras nacionais, ele meio que está oferecendo esse aumento nas taxas de juros para se tornar atrativo. E esse aumento na percepção de risco no longo prazo, ali no futuro do país, tem se tornado algo preocupante. Porque a grande questão é como que o país vai conseguir sair dessa dívida extraordinária? Como que ele vai conseguir se reequilibrar? Gente, eu não estou falando de pouco dinheiro. Em julho, o déficit das contas públicas ultrapassou mais de 35 bilhões de reais. E no acumulado do ano já ultrapassa mais de 78 bilhões. O que significa que o país está gastando muito mais do que arrecada. Quero chamar a sua atenção enquanto investidor, porque isso afeta e atinge diretamente nos nossos investimentos. O mercado ele é muito sensível no que acontece no cenário macroeconômico. A maioria das vezes o que acontece é que quando a renda fixa começa a se tornar menos atrativas com a queda da taxa Selic, as pessoas tendem a migrar mais para a renda variável, em busca de maiores rentabilidades. Mas o que a gente tem visto é um cenário totalmente oposto. Ainda que com a queda da taxa Selic já em eminência, já houveram 2 cortes seguidos na taxa de juros, ainda assim o IBOV, que é o Ibovespa, o índice da Bolsa Brasileira, não consegue subir. Então a gente consegue observar que tem sim algo em eminência acontecendo no país. Desde julho ali, quando saiu essa notícia desse grande déficit nas contas públicas, o IBOV ele ficou ali lateralizado, e ainda que ele tivesse todo um cenário propício macroeconômico com a queda da taxa de juros, ele não conseguiu subir. Então tudo isso é um cenário atípico. Muita gente, inclusive, está preocupada porque está perdendo dinheiro ali no curtíssimo prazo. Muitas pessoas investiram no Tesouro Direto, principalmente naqueles títulos ali mais de longo prazo, como por exemplo IPCA+.
2045 para fazer aquilo que a gente chama de marcação a mercado. E eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico tudinho, bem detalhado sobre esse efeito marcação a mercado. Quando a taxa que você compra ela é mais alta, significa que o preço que você paga naquele título ele é mais barato. O efeito marcação de mercado ele é realmente esse inverso. Eu espero essa taxa cair e aí eu vendo esse título porque automaticamente o valor dele vai estar mais alto. Mas quando essas taxas elas sobem ao invés de caírem, significa que você pagou mais caro no título e agora obviamente você vai perder dinheiro se você vender. Mas se você levar no longo prazo ali no vencimento, isso não vai interferir em nada. Afinal, a taxa que você contratou ali, o IPCA mais aquela rentabilidade contratada, ela vai ser fixa até o final. E tudo isso, gente, não sou eu que tô falando. A gente consegue ver claramente aqui no título, por exemplo, que eu falei, o Tesouro IPCA mais 2045, como ele disparou depois de julho, numa alta seguida e consecutiva. Hoje, inclusive, ele já bateu o IPCA mais 6%. Se a gente observar nesse gráfico aqui, nitidamente a gente vê que tudo seguia conforme esperado, a taxa vinha em queda e aí depois de julho ela volta a subir. Então ainda vale a pena emprestar dinheiro para o governo mesmo diante desses arrombos nas dívidas públicas em troca de possíveis ganhos? Uma medida que está em tramitação ali, né, em eminência, sendo bastante discutida e difundida nos últimos tempos é a questão do arcabouço fiscal, que nada mais é, a grosso modo, de que uma medida que veio meio que para substituir o que antes eles chamavam de teto de gastos. Projeto de lei que mais ou menos norteia e fiscaliza ali os ganhos e gastos para não exceder um limite de gasto no país. A princípio, a ideia é até positiva e está sendo vista com bons olhos, mas a grande questão é, será que vai ser cumprido isso que está sendo proposto? Essa nova proposta, ela tem inclusive como uma das premissas, né, controlar esse excesso de gastos aumentando a receita. E como que aumenta a receita de um país? Através dos tributos, taxação de impostos, né, taxando, incluindo impostos em produtos e serviços que até então eram isentos, enfim, essa é a nova proposta. Se isso vai ser uma boa alternativa para controlar tudo isso, eu não sei, mas eu quero deixar aqui para você 3 reflexões muito importantes e eu quero que você pense sobre esses 3 pontos que eu vou te sugerir nesse vídeo. Primeiro, muita gente tem visto essa alta nas taxas do Tesouro Direto como uma oportunidade. Então as pessoas elas estão aportando mais, inclusive para fazer esse efeito de marcação a mercado no futuro, porque tende-se uma hora a tudo isso se estabilizar e as taxas tendem a começar a cair. Quando que isso vai acontecer? Ninguém sabe, mas tem gente que está vendo sim como uma grande oportunidade. Segundo, a projeção do superávit do Brasil, ela tem uma expectativa de ser positiva para o futuro, que é assim, aumentar as receitas em relação às despesas, principalmente em linha com as propostas do arcabouço fiscal, o que seria um cenário muito positivo para o país. Terceiro, investir no Tesouro Direto não tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, para os mais conservadores que não querem pagar para ver o que vai acontecer, né, qual vai ser o desenrolar dessa história toda, de repente seria mais interessante investir em algum ativo pré-fixado ali antes da Selic continuar caindo mais, para garantir uma rentabilidade bacana em algum ativo que tenha a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. De repente, alguma LCI, LCA ou até mesmo algum CDB. Eu mesma inúmeras vezes falei aqui no canal que investir no Tesouro Direto é sim um investimento seguro, afinal ele é considerado pelo próprio país um investimento mais seguro. Acredito muito na proposta que de fato foi criada o Tesouro Direto, né? A finalidade dessa forma de investir, mas o que eu não acredito muito é na gestão do governo em conseguir sair bem dessa dívida gigantesca. A gente está falando aí de um arrombo de bilhões de reais, então eu não acredito muito nessa questão do governo conseguir, pelo menos aqui no curtíssimo prazo, falando ali de um ano e meio mais ou menos, conseguir se sair bem desse cenário todo. E isso significa que o Tesouro Direto se tornou algo arriscado? Não necessariamente, depende muito do ponto de vista da pessoa. Como eu falei para vocês, tem gente que está aproveitando a oportunidade, mas tem gente sim que está vendendo os títulos, pessoas que estão realmente preocupadas. Eu, por enquanto, eu não vou fazer nada e ainda que eu não acredite muito nesse atual governo, eu não vou vender os meus ativos do Tesouro Direto,
até mesmo porque eu tenho uma porcentagem muito pequena exposta da minha carteira no Tesouro. Eu sigo com o mesmo raciocínio, não mudei a estratégia da minha carteira, mas eu acho muito importante ficar aí a reflexão para que a gente sempre tenha um alerta em relação ao que está acontecendo num cenário macroeconômico. Esse vídeo é a nível de conhecimento, de trazer a informação. É visto que os investidores de fora estão vendo um certo receio em investir no país. Então o Ibov não está subindo, a taxa Selic está caindo e ainda assim a gente não está vendo uma grande movimentação no cenário econômico. E aliás, eu quero a tua opinião, deixa aqui para mim nos comentários se você é do time que está aproveitando essas altas taxas para investir mais no Tesouro Direto ou se você é do time um pouco mais conservador que prefere de repente ali investir inclusive até na renda variável em busca de melhores rentabilidades e não correr um risco de estar emprestando dinheiro para o governo. Deixa aqui para mim nos comentários. Se inscreve no canal, deixa um like e bons investimentos. Um beijo e até o próximo!